Bom dia, graça e paz a todos. Vou estar meditando uma palavra hoje que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 14, no versículo 32 a seguir, que diz assim: Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. Eles disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Amém? Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor meu Deus, que nesta manhã o Senhor venha falar conosco, ó Pai, através dessa palavra, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, resolvi gravar esse vídeo, falar um pouquinho de Jesus no Getsêmani e falar que nós, os seres humanos, nós somos movidos por sentimentos. Em muitos momentos da nossa vida, nós somos tomados pelo sentimento de alegria, em algumas vezes sentimento de medo, em algumas vezes sentimento de paz, em outras vezes sentimentos de tribulações. Enfim, nós somos movidos por sentimentos. Mas existe um sentimento que ele se faz presente na vida de todas as pessoas e que Jesus também passou por ele, que é o sentimento de angústia. Esse texto no qual eu acabei de ler, aqui no Evangelho de Marcos, Jesus ele declara para os discípulos que ele está sentindo uma angústia muito grande. Em outro evangelho, a palavra fala que a angústia que Jesus sentiu ali no Getsêmani, ela foi tão grande, mas tão grande, que ele chegou a suar gotas de sangue. Gotas de sangue. Então Jesus, ele estava muito angustiado. Jesus, no momento ali em que ele está orando, eu imagino o vento batendo no rosto dele, aquele jardim escuro. Getsêmani significa prensa do óleo, e Jesus, como oliveira verdadeira, ele estava sendo prensado ali para que toda a tua unção, todo o teu azeite de cura, de paz, de esperança descesse sobre mim e sobre você. Então Jesus, no momento em que ele está ali com os olhos fechados, orando, começa a passar pela cabeça dele tudo aquilo que ele iria sofrer, porque os livros dos profetas já diziam, né? Se nós lermos Isaías, por exemplo, falava de toda a trajetória de Jesus desde o nascimento até a sua crucificação, até a forma como seria crucificado. Então Jesus, ele tinha ali os mínimos detalhes. E diante de tantas imagens que devem ter vindo à cabeça de Jesus, ele começou ali, porque ali ele estava como um homem, ele começou a sentir uma angústia muito grande, a ponto dele dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas quando nós lemos essa parte em que Jesus fala: Pai, se for possível,
passa de mim esse cálice, nós notamos que existe um ponto e vírgula. E eu imagino que nesse momento desse ponto e vírgula, Jesus, ele abriu os olhos e ele me viu sofrendo, ele me viu pensando por algumas vezes em suicídio, ele me viu preso aos vícios, ele me viu pensando em desistir de tudo, ele me viu com medo. Assim também como Jesus, ele viu todo o teu sofrimento, toda a tua angústia, assim também como ele está vendo agora. E daí ele prossegue então a oração, dizendo: todavia, que seja feita a tua vontade. Daí ele volta, digamos assim, na oração que ele nos ensinou lá em Mateus 6, a oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Muitas pessoas acham, porque elas acreditam em ter fé, que porque elas têm fé, elas vão orar e determinar, e Deus vai fazer aquilo que elas desejam. Eu quero dizer para você que ter fé não é dar ordens a Deus e achar que Ele deve fazer tudo aquilo que você quer. Ter fé é aceitar tudo aquilo que vem de Deus. Ter fé é agir como Jesus agiu, mesmo sabendo do seu calvário, mesmo sabendo que ele seria cuspido, mesmo sabendo que ele seria chicoteado. Ele foi chicoteado por um chicote chamado azorrague. Esse chicote continha tiras, 12 tiras de couro, e cada tira daquela era amarrado um pedaço de aço ou um pedaço de osso, e quando batia aquilo entrava na carne do nosso Cristo e arrancava pedaços. Ele sabia de tudo aquilo, mas mesmo assim ele aceitou a vontade de Deus. E quando nós olhamos a trajetória de Jesus, o ministério de Jesus, dos 30 anos aos 33, nós vemos que sempre ele estava dizendo: eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade de meu Pai. Então, nesta manhã, que nós venhamos ter a certeza que Jesus, ele se entregou por mim e por você. Ele ressuscitou por mim e por você, para que nós fôssemos salvos. Não para que nós fôssemos livrados de carregar a nossa cruz. Até mesmo porque ele diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então eu não sei qual é o tamanho da tua cruz, eu não sei quais são os problemas que afligem o teu coração, mas de uma coisa eu sei: que Deus te amou de uma forma tão grande, mas tão grande, que entregou o seu Filho para morrer por você, para morrer por mim, para quitar as nossas vidas, para entregar a nós algo que nós não merecíamos e não merecemos, que é a nossa salvação. Então nós devemos ter fé e acreditar que nós podemos passar por muitas dificuldades, muitas coisas, mas que nós estamos nessa terra de passagem, não é aqui a nossa morada. Nós estamos aqui para que seja feita a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Se você abrir no livro de Hebreus, no capítulo 11, fala sobre os heróis da fé. E você vai ver lá muitos nomes. E você vai ver que mesmo esses homens ser considerados grandes homens de fé, mesmo assim, eles passaram por momentos difíceis na vida deles. E mesmo assim, muitas coisas que eles queriam, sonhavam, não aconteceu na vida deles. Moisés, por exemplo, conduziu
o povo do Egito, até a porta da terra prometida. Ele viu sair água da rocha, ele viu cair o maná do céu, ele viu o poder de Deus em muitas e muitas ocasiões, mas ele não chegou a entrar na terra prometida, foi até ali. Então aquilo que Deus tem para nós não sabemos se é a mesma coisa que nós desejamos. Aquilo que Deus tem para nós, o que nós podemos saber e ter a certeza, porque a palavra assim diz, são coisas melhores do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós sonhamos. Talvez você esteja aí indagando a Deus, questionando a Deus e pensando assim: mas por que Deus está permitindo acontecer tanta coisa assim na minha vida? Talvez você esteja passando por um momento difícil. Na verdade, o mundo está passando por um momento difícil. Algumas pessoas têm um conforto melhor, algumas pessoas têm coisas melhores, outras não. Mas enfim, de uma coisa é certa: o mundo inteiro está passando por angústia. O mundo inteiro está passando por um momento de medo, porque um só vírus está assombrando o mundo inteiro. Mas pessoas morrem todos os dias, pessoas se vão todos os dias. A morte é algo que é real na nossa vida. É uma das coisas que nós podemos ter certeza, que um dia nós vamos morrer. Mas também nós temos que ter certeza que um dia vamos ser recolhidos ao céu, não porque merecemos, mas porque um dia Cristo foi crucificado no nosso lugar, porque um dia Ele derramou sangue por nós e porque um dia nós fomos alcançados pela graça de Deus. Nós não vamos ser salvos por méritos nossos. Nós vamos ser salvos pela graça de Deus. Nós vamos ser salvos pela nossa fé em Cristo Jesus. Então, que você não deixe que o medo, que você não deixe que as dificuldades venham abalar a sua fé. Que você venha ter certeza que aquilo que você tiver que passar aqui na terra, você vai passar. E que Deus estará sempre ao teu lado. Ou melhor, se você deixar e quiser, Ele não vai estar ao teu lado, mas Ele vai estar dentro de você, através da pessoa do Espírito Santo. Então abra o teu coração para Deus, ore mais, converse mais com Deus, medite na palavra de Deus, leia os evangelhos, você vai ver que a tua fé vai ser fortalecida. Que nem aqui eu li um pedacinho só do momento de Jesus no Getsêmani, mas se for ler é um texto muito, muito cheio de conteúdos. Nós vemos que os discípulos, eles não aguentaram ficar ali vigiando, orando com Jesus, eles dormiram, e aquele que dorme na oração não consegue curar o irmão. Pedro dormiu, Pedro cochilou quando era para ele estar ali orando e vigiando para que não fosse tentado. E como ele cochilou e não estava ali na unção, não estava ali orando, quando vieram prender a Cristo, Pedro saca a espada da sua bainha e fere, cortando a orelha de um soldado chamado Malco. Então aquele que cochila nas suas orações, aquele que não tem uma intimidade com Deus através das orações, também não consegue ser bênção, ser cura na vida de outras pessoas. Crie uma intimidade com Deus, ore mais, tenha fé, tenha esperança e confie quando você ora, a tua vontade seja feita. Mas não ore assim da boca para fora. Não adianta nada eu sair aqui desse quarto no qual estou gravando esse vídeo e falando assim que a vontade de Deus seja feita na minha vida, mas se eu chegar ali na sala, não tiver as coisas do jeito que eu quero, eu já xingar, brigar.
Se eu abrir o portão e sair na rua, se as coisas não estiverem do jeito que eu quero, eu já xingar e brigar. Nós temos que pensar que a vontade de Deus, ela tem que prevalecer sobre as nossas vidas. Que você venha ter um final de semana abençoado, que você venha aproveitar esse momento de reclusão, de quarentena, para ler a palavra de Deus, para assistir filmes que edificam, para assistir pregações que edificam, para ouvir louvores, para fazer um culto aí dentro do teu lar com a tua família, para contar histórias de Deus, dos heróis da fé para os seus filhos. Que você venha cultivar o amor. Talvez você não pode visitar a tua mãe, tua sogra, o teu sogro, o teu irmão mais velho. Talvez você não possa passar o final de semana com eles. Mas hoje nós temos aí a internet, o WhatsApp. Manda uma mensagem. Manda dizendo aí para aquela pessoa que você ama ela, que você está aqui. Se ela estiver precisando de alguma coisa, você está aqui. Compartilhe com as outras pessoas o amor que Deus deu e entregou para você. Ele nos amou de tal maneira que deu a vida dele por nós. Ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai. E um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? Nós somos a igreja de Deus. Nós somos a noiva e ele vai vir nos buscar. No nome de Jesus. Feche os olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu agradeço, Senhor meu Deus, pela Tua palavra. Eu agradeço, ó Pai querido, pelo sacrifício que o Senhor fez por nós naquela cruz. Nós estamos presos dentro da nossa casa, ó Pai, mas o Senhor nos deu o dom de viajar nos nossos pensamentos, ó Pai. As pessoas podem até nos prender, podem até ter decretos, ó Pai, para ficarmos dentro da nossa casa, e talvez isso seja até para o nosso próprio bem, ó Pai. Nós estamos sim confinados, Senhor meu Deus, mas o nosso pensamento ninguém pode prender, ó Pai. Eu quero que cada irmão, cada irmã que estiver ouvindo essa oração, feche também os olhos e comece a imaginar que você está lá em Jerusalém, que você está vendo Cristo passando na sua frente, com aquela cruz pesada em suas costas, que você está vendo o povo xingando ele, cuspindo nele, e você está vendo ele ali. E você então está pensando que não foram os soldados romanos que pregaram Cristo na cruz, que não foram os escravos que prenderam Cristo naquela cruz, mas foram sim os nossos pecados. Foram os nossos pecados que levaram Jesus até a cruz. E foi o amor que Ele sentiu por nós, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos escolheu, que permitiu que Ele se entregasse, que permitiu que Ele dissesse assim: Pai, está tudo consumado, eu entrego a minha alma em Tuas mãos. Nós Te amamos, Jesus, nós Te agradecemos e nós Te louvamos. Nós queremos, ó Pai, um dia estarmos sim na Tua presença, e temos a certeza que um dia vamos estar, porque a Tua graça tem nos alcançado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, ó Pai. Abençoe, Senhor meu Deus, todos os lares, todas as famílias. Abençoe aqueles, ó Pai, que estão com medo, Senhor meu Deus, de carregar essa cruz. Fortaleça eles, ó Pai, com Teu Espírito Santo, com o Espírito ajudador, ó Pai. Abençoe, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amém.